Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, o programa de hoje vai explorar o capítulo mais difícil da Bíblia, na minha opinião e na opinião de muita gente. Capítulo número 9 da carta de Paulo aos Romanos. Texto onde Paulo fala abertamente sobre a doutrina da eleição. E a certa altura ele usa dois gêmeos ainda não nascidos, ou seja, ainda estavam no ventre da mãe, e Deus já havia dito que um seria salvo e o outro perdido. E Paulo usa esse texto para dizer: a eleição de Deus é incondicional, não depende de nada, não depende do que a gente faz, porque eles não tinham nem nascido, né? Pois é. Algumas pessoas dizem que esse é um grande equívoco. Não é verdade que o texto trate da eleição incondicional para a salvação da parte de Deus. Bem, essa discussão tem alguns séculos de idade, mas muitos hoje, ao lerem o texto de Romanos 9, se deparam com essa passagem e ficam com severas dúvidas a respeito da bondade, da justiça e dos critérios de Deus. E a gente tem que explicar. Você consegue entender bem a passagem de Romanos 9? Sobretudo esse trecho que fala dos dois irmãos? Se você não sabe direito qual é, na matéria de abertura a gente vai ler e eu tenho certeza que você vai querer saber qual é a outra explicação para essa passagem que não a eleição incondicional de Deus. Se Deus elege incondicionalmente, do que ele reclama em relação aos que não aceitam o Evangelho? Aliás, o apóstolo Paulo faz essa pergunta no texto. A resposta é que não é lá muito legal, né? Vamos ver? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, que tem um presente daqueles que eu estou aqui lutando com a minha consciência para não, como se diz, né? Tomar posse. Daqui a pouquinho eu mostro para você. Vamos lá. Os convidados de hoje veio lá de Jundiaí, o irmão professor Ezequiel Gomes. Ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Central lá de Jundiaí. Paz e graça, professor Ezequiel, tudo bem? Graça e paz, Heber. Um prazer enorme estar aqui. Agradeço a Deus, agradeço a você, ao programa. E hoje eu tenho uma tarefa difícil, né? Falar de um dos capítulos de fato mais complexos da Bíblia, confrontar uma interpretação tradicional. Mas antes de fazer isso, a gente sabe que o programa ele tem limitação de tempo, então eu já vou deixar a dica de leitura, que acho que tem a ver com o que você vai falar daqui a pouco, que é o livrinho de Jacó Armínio, Análise de Romanos 9, tradução e notas, né, do Carlos Augusto Vailate, lançado pela Editora Reflexão. A Editora Reflexão tem feito um trabalho extraordinário dentro aí do cenário, né, de publicações teológicas no Brasil, fazendo um pouco um contraponto, né, a esta liderança calvinista nesse segmento. E, inclusive, quero deixar rapidinho aqui que nós vamos ter o 3º Congresso de Teologia Arminiana, que vai ocorrer no dia 3 a 5 de agosto de 2017. Se o telespectador quiser saber mais informação, é só ir lá, editorareflexão.com.br. E também, para terminar a minha apresentação, eu estou lançando um próximo livro pela Editora Reflexão, refutando, inclusive, a visão de John Piper sobre Romanos 9, em relação, né, a se Deus deseja salvar a todos ou não. E eu estou fazendo vamos pensar assim, um financiamento coletivo dessa publicação. Então, as primeiras 5 pessoas que me mandarem um e-mail, meu e-mail está na tela aí, né? ezeksalt@hotmail.com. Em algum momento aí do programa ele vai aparecer. E as 5 primeiras pessoas que ajudarem com R$50 vão ganhar o próximo livro que eu vou lançar. E meus 2 últimos livros também, vai ganhar 3 livros por R$50. Geralmente o valor seria R$100, né, dos 3 livros, para a gente poder então divulgar cada vez mais a teologia arminiana no nosso país. Muito obrigado. Só ficou faltando o endereço da igreja do irmão. A igreja é Rua Francisco Pereira de Castro, 839, pertinho do Shopping Jundiaí, lugar conhecido ali na cidade. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. Do outro lado, mais uma vez volta ao programa, o reverendo José Maurício Nepomuceno.
que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Maria, aqui bairro da Zona Leste. Vila Formosa. Eu não sei por que eu cismo com a Vila Maria. A minha é mais formosa. Muito mais. Lá na Zona Leste. Seja bem-vindo, reverendo Nepomuceno. Paz e graça. Paz e graça, pastor Heber. Primeiro eu quero deixar um abraço para os irmãos lá da Vila Maria. A Igreja Presbiteriana do Brasil na Vila Maria, a Igreja Presbiteriana na Vila Formosa são irmãs, filhas da Igreja do Brás. Da centenária a igreja da minha mãe. Pois é. Minha mãe então, casou-se lá. Somos igrejas irmãs. Maria e Formosa, as duas são bonitas, mas Formosa é mais. Paz e graça. Até todos no nome, né? os irmãos que acompanham o programa, prazer, pastor Ezequiel, né, pela oportunidade que vamos ter. Primeira vez que vou conversar sobre teologia aqui no programa com um adventista. Em geral, a gente vê as igrejas adventistas num outro radar, né? Numa outra discussão teológica. Vai ser um prazer, irmão. Deus abençoe aí nosso debate. Amém. Amém. Olha, o reverendo Nepomuceno trouxe grandes notícias para quem valoriza a educação de jovens e adultos, né? O EJA. O Mackenzie tem a escola AEJA, funciona ao lado da estação Santa Cecília, estação Santa Cecília do metrô, né? E pertinho da Universidade Mackenzie, e ela vai atender jovens e adultos com curso gratuito. Tem um endereço eletrônico para quem quiser fazer pesquisa, pastor? Puxa vida, eu vou tentar descobrir, eu lhe passo até o final do programa, pode ser? Tá, ok. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Mas não tem problema. É o EJA, EJA é Educação de Jovens e Adultos, aqui, na 3. Se você pesquisar Mackenzie e EJA, você vai ter o acesso, né? A escola AEJA, tá vendo aí, ó? AEJA Mackenzie. E tem uma coisa fantástica, eu tenho que falar isso. Pode falar. Porque é o seguinte, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã, você que tem gente na sua igreja que não teve oportunidade de concluir o ensino fundamental ou o ensino médio. Manda para o AEJA, é gratuito, material excepcional, eu vi o material, e os melhores alunos terão facilitações para continuar o curso universitário na Universidade Mackenzie. Só isso basta como o esforço para você completar o seu ciclo básico ou o seu ciclo secundário. Me permite só um detalhe? Claro. Só uma informação. Não sei se você que está pensando em estudar, é um projeto do Mackenzie, e esse eu estive na formatura da última turma. 4 alunos do AEJA passaram na primeira lista de chamada, né, da própria Universidade Mackenzie. Que bem. Sem precisar fazer cursinho. Então, assim... Direto. Passaram direto na primeira lista. E aí eles têm apoio da universidade. Eles têm apoio da universidade para dar continuidade aos seus estudos. Isso é sensacional, isso é fantástico, é realmente algo maravilhoso e é um resgate de um dos ideais da reforma, que faz 500 anos, de a igreja educar a população, né? Amém. Parabéns ao Mackenzie e obrigado por nos fazer parte da divulgação desse trabalho. Vamos ver a matéria que apresenta o dificílimo tema de hoje, difícil até de engolir. E depois a gente vem com a opinião dos nossos convidados. Ao afirmar que a salvação resulta da livre vontade do Criador, totalmente à parte de qualquer obra de fé do homem que está espiritualmente morto, os teólogos calvinistas arrumam uma grande confusão. E eu digo confusão, pois os teólogos arminianos, ou ainda a maioria dos evangélicos brasileiros, que na verdade nem sabem que são arminianos, afirmam ser algo completamente incoerente, afirmar que Deus salva quem quer, sem dar chance ao pecador. A diferença entre arminianos e calvinistas está no entendimento da palavra soberania. Enquanto os calvinistas entendem que Deus opera a salvação na vida do ser humano, conforme a sua livre e soberana vontade, os arminianos salientam que o homem é capaz de, por si só, querer ou não ser salvo. Para jogar um pouco mais de lenha nesse debate,
queremos responder a seguinte pergunta no programa de hoje. O texto de Romanos 9:11 ensina a doutrina da salvação incondicional calvinista ou o entendimento deve ser outro? Vamos direto então para a leitura do texto base do nosso debate. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Nesse trecho, temos a explicação para justificar que a eleição divina não é meritória, mas incondicional. Paulo exemplifica isso com o exemplo da escolha divina por Jacó, em vez de Esaú. Tal escolha ilustra a verdade fundamental do propósito de Deus conforme a sua eleição. Jacó não foi amado por causa de suas virtudes, nem Esaú rejeitado por causa de seus deméritos. A escolha divina foi feita antes que pudesse haver qualquer manifestação de suas características. Tanto Esaú como Jacó mereciam um repúdio por conta do pecado de Adão. Quando todos merecem a morte, é um milagre de pura graça se alguns recebem vida. Certamente Jacó não merecia essa misericórdia mais que Esaú. A doutrina da eleição declara que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu certos indivíduos, dentre todos os membros decaídos da raça de Adão, para ser objeto de seu imerecido amor. Sua eterna escolha de determinados pecadores para a salvação não foi baseada em qualquer ato ou resposta prevista da parte daqueles escolhidos, mas foi baseada tão somente na sua soberana vontade. Desta forma, a eleição não foi condicionada nem determinada por qualquer coisa que os homens iriam fazer, mas resultou inteiramente do propósito determinado pelo próprio Deus. Mas é exatamente isso que o texto de Romanos 9:11 ensina? Ou o entendimento deve ser outro? Se você é calvinista, arminiano, bíblico, de Jesus ou qualquer outra classificação, seu lugar hoje é assistindo ao debate do Vejam Só. O reverendo Nepomuceno conseguiu um telefone de contato para você pegar todas as informações do AEJA Mackenzie. 2114-8926. Exatamente. É a Secretaria da Escola. O senhor é mocinho, né? Eu já preciso de óculos aqui. É a Secretaria da Escola. Anota aí. 21... Fala o senhor que é melhor. Olá, queridos. É 2114-8926. A Secretaria da Escola funciona no horário comercial. Como é horário de escola, é das 8 da manhã às 20 horas. Amém. Muito bom. Vamos lá. Sobre o tema que nós estamos discutindo hoje, Romanos 9. Vou começar ouvindo, né? Vou começar pelo reverendo Nepomuceno, que representa o pensamento calvinista. Reverendo, Romanos 9, de 11 a 13, ensina a doutrina da salvação incondicional calvinista ou não? Bom, eu defendo a posição da doutrina calvinista, da eleição incondicional. Eu acho que afirmar que Paulo ensina, isso é um pouco, digamos assim, anacrônico, porque Paulo não sabia nem que Calvino um dia existiria, né? Mas, sem dúvida, é um dos textos de apoio para essa posição. Tá? Então, eu só diria o seguinte, que Romanos 9 é um dos textos de apoio para a posição calvinista da doutrina da eleição incondicional. É disso que trata o assunto. Isso trata. Isso não é disso que trata. Isso está sendo tratado também ali. Tá bom. Ou pode ser tratado a partir dali. Tá bem. Estamos todos curiosos para saber o que o professor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista Sétimo Dia, tem a dizer, porque pelo jeito ele diverge dessa posição.
É verdade, Heber. Muitas pessoas não sabem que a Igreja Adventista tem o pano de fundo, né, no seu nascimento, na sua história, no seu DNA, a teologia arminiana wesleyana. Muitas vezes nós somos reconhecidos pela crença no dom profético de Ellen White, e Ellen White, muitas pessoas não sabem, era metodista e trouxe muito, né, da discussão do pensamento de Wesley, de uma forma especial, para a teologia adventista, em torno de salvação, em torno de predestinação, em torno de perfeição cristã e etc. Muitas dessas discussões, então, têm esse DNA no adventismo. Mas para responder a pergunta do programa, se o texto de Romanos 9, 11 a 13 ensina a doutrina da salvação incondicional calvinista, a minha resposta é não. O texto de Romanos 9 simplesmente não ensina a doutrina da salvação incondicional. Esse texto não fala da perspectiva monergista da eleição incondicional e nem da famigerada dupla predestinação. E caso falasse, né, para a gente tratar assim na hipótese, ele entraria em frontal contradição com amplas porções da Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Em resumo, o texto que será debatido aqui demonstra que Deus já conhecia de antemão os detalhes da vida de Esaú e Jacó, sabia que um ia nascer primeiro, outro ia nascer depois, quais seriam suas obras, sua fé, etc. e tal, antes que eles nascessem. Ou seja, o texto declara a presciência de Deus, que nós arminianos cremos que é a base da eleição, é a presciência de Deus. Além disso, se a eleição incondicional deve ser lida nesse texto, a condenação incondicional também deve ser lida. E isso gera um grande problema, porque na Bíblia a condenação é em função do pecado e da culpa. Se agora esse texto ensinar a condenação incondicional, você tem um grave texto para o caráter de Deus e, acima de tudo também, a leitura calvinista desse trecho implica que Deus não ama todas as pessoas, o que também é algo extremamente complicado. Você dizer, Deus ama os Jacós, mas Deus não ama os Esaús. Por fim, o calvinismo é uma cosmovisão teológica desenvolvida, possui interpretação particular de inúmeras questões pertinentes à palavra de Deus, mas não pode falar em nome da revelação. Em algumas questões teológicas, o calvinismo é profundamente verdadeiro, correto, aprendo muito com calvinista, não tenho nenhum preconceito, acredito e confio em muitas coisas calvinistas. Porém, no cerne da soteriologia, o calvinismo é simplesmente desastroso. A complexidade dos relatos bíblicos fazem com que existam esses textos prediletos, né, dos calvinistas, e Romanos 9 é um deles. Mas eu proponho neste programa que a interpretação calvinista de Romanos 9 está em confronto explícito contra o pensamento de Paulo nos outros capítulos de Romanos, está em confronto com a teologia de Paulo nas demais cartas do Novo Testamento, está em confronto com o pensamento bíblico do Antigo Testamento e das citações que Paulo usa para falar de Esaú, de Jacó, do faraó e etc. E, por fim, está em confronto com os ensinamentos de Jesus nos evangelhos. Então, vocês já perceberam que o debate vai ser bom hoje, né? E isso tudo a gente vai examinar a partir do segundo bloco. Agora é você que vai responder a pergunta da nossa enquete, e o presente é o livro, né, do Jacó Armínio, traduzido pelo pastor Vailate. Já mostro para você, tá? Vamos lá, no vejamsó.com.br você tem a pergunta. Você acredita que Deus elegeu alguns para a salvação e predestinou outros para a condenação antes mesmo da fundação do mundo? Primeira resposta, sim, é o que a Bíblia ensina. Segunda resposta, não, pois Deus nos dá a liberdade de escolher. Então quem escolhe somos nós, não foi Deus, né? Terceira resposta, não sei ou não concordo com as respostas anteriores. Votou na enquete e aí você estará habilitado ou habilitada para o sorteio do livro, né, do Jacó Armínio, traduzido pelo pastor Carlos Augusto Vailate. O irmão Armínio, ele é do século XVII, né? Então, obviamente, não está vivo. Eu estou dizendo isso aí porque é o seguinte, vou mostrar a foto do Vailate. Pô, mas vocês vão mostrar a foto do tradutor? É a única que tem, a do autor não tem, né? Aqui, ó, você lembrar do Vailate, ele vira e mexe, está aqui conosco. Aliás, faz um tempinho que não aparece, né? Agora ele está muito importante, então tá difícil trazer o irmão Vailate, da igreja Jaboque. Esse vai ser o presente da grade. Você anote o telefone para você ligar amanhã no horário comercial para a Academia Teológica da Graça de Deus e se informar sobre o endereço mais próximo da sua casa no Brasil inteiro. São mais de 600, com cursos que vão
salvar o teu segundo semestre, salvar o ano. 0 operadora 11 31 15 08 19. 31 15 08 19 em São Paulo. Liga amanhã no horário comercial e se informa, tá bom? Tem todo tipo de curso na grade, todos voltados para a obra de Deus. Alguns até bem assim, tipo aprender a tocar violino, olha que legal. Aprender a cantar, tem aula de canto, né? Agora é uma novidade. Tem aulas para formação de brigadas de primeiros socorros para as igrejas muito grandes, né? Tem curso de gestão eclesiástica, tem uma coisa novidades muito boas chegando lá na grade. Liga lá amanhã e você se informa. 0 operadora 11 31 15 08 19. Estou indo para o intervalo, voltamos já com Vejam Só. É agora, o horário mais legal do programa, quando você aparece aqui. Ontem tivemos um problema de administrativo em relação às fotografias, então nós vamos mostrar as mesmas fotos de ontem, só que com os nomes corretos hoje, né? Inclusive uma das fotos eu vi que estava errada, principalmente porque eu conheço a moça da foto, né? Mas vamos lá. Primeira foto vem do Paraguai. O Zezé Lopes bateu a foto, ficou muito bonita, só que ele não aparece nela, né? Então, ô Zezé, aqui a luz da TV ofuscou, a gente praticamente não enxerga, sabe que você está embaixo do vídeo ali, né? Só. Então você vai fazer outra foto para nós, viu, Zezé Lopes, lá do Paraguai, mas muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe grandemente, né? É importante você aparecer na foto para a gente poder... o pastor Marcelo da Missão Horizonte poder deixar você entrar se você ganhar o presente, né? No dia do sorteio lá, né? Quando você for lá para a Estrela Alpina, ele vai pegar a foto e vai olhar, né? Segunda foto agora é do Mato Grosso, lá em Comodoro, o Nivaldo Ribeiro, né? É nosso telespectador no Mato Grosso. Deus abençoe, Nivaldo. Obrigado aí ao povo de Comodoro, que tem a vantagem, né, de assistir ao programa uma hora mais cedo, por causa do fuso horário lá do Mato Grosso. Terceira foto é do Marciano dos Santos. Ele mora em Rosana, São Paulo, né? Marciano dos Santos. Tadinho, deve ter sofrido um bocado com bullying quando era criança, né? Marciano, olha só, né? O cara que veio de outro planeta. Legal. Ô Marciano, o mais importante é que você vá para o novo céu e nova terra, tá bom? Marciano ou não, é lá que você vai passar a eternidade. Próxima foto é daqui de São Paulo, é da pastora Josiane Alvarez. Ela é pastora da Igreja da Graça de Vila Dalva, esposa do maridão, pastor Roberto, também da Igreja da Graça, né? A Josiane, pastora Josiane, me dá o privilégio de ser professor dela na grade. Ela é aluna do curso teológico da grade e resolveu fazer o curso de análise bíblica comigo, né? E é uma das alunas mais brilhantes que eu tenho lá. Um ósculo santo para você, Josiane, e para o maridão, pastor Roberto, tá bom? Agora, no Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande, nós temos o Moisés Dutra, né? Que é telespectador do Vejam Só. Muito obrigado, Moisés, pela sua audiência e um abraço a todo o povo do Rio Grande. E come um espeto corrido lá por mim, viu? Eu estou com uma vontade de ir para o Sul só para comer o espeto corrido, aí me dizem que isso é carnalidade, né? Pior que... O senhor é vegetariano? Não, eu não sou vegetariano, não. Muitos adventistas são, a gente, né, obviamente valoriza a questão da reforma de saúde, mas não há uma obrigatoriedade nessa direção. Bom, vamos lá. Reverendo Nepomuceno, o professor Ezequiel foi bastante enfático na palavra dele a respeito de Romanos. O que o senhor achou? Bom, tem que discordar. Ezequiel, tem que discordar. Eu sei que para a gente poder construir um bom argumento, é lógico que a gente vai levantar tudo que você propôs, né? É uma questão de visão teológica.
Eu não acredito que uma maneira adequada de você propor o debate seja você propor o debate só nesses termos tão genéricos. Não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Pelo que o professor falou, nós vamos trabalhar aqui com a visão para ele, de que aqui a eleição, essa questão da eleição, ela é puramente pela presciência de Deus. Então, eu acho que nosso ponto de discordância começa ali. Então, particularmente, eu tenho que discordar. Eu não acredito que Deus tenha escolhido pessoas a partir deste conceito de presciência. Aparentemente, Deus seria, então, quase que um refém dessas ações. Deus agiria só depois do homem em relação à salvação. Isso vai implicar em dizer, por exemplo, a questão de textos bíblicos como o Salmo 139, de que você não existe, temos que dizer que Deus não tem nenhum controle sobre a vida humana a ponto de poder determinar todos os nossos dias. Então é óbvio que isso se torna, para a construção calvinista da teologia, são esses os pontos fundamentais que eu tenho que discordar da maneira como o colega expôs, né? Então vamos fazer o seguinte: o irmão disse que discorda, acredita que esse texto está em, frontal, contraste com o que Paulo diz em outros textos. Então vamos levantar os textos como o irmão compreende, para a gente tentar ir respondendo a cada um. Mas isso vai ser feito daqui a pouco. Ok. Tá? Antes, a gente vai pôr no ar as opiniões que a nossa equipe de reportagem colheu lá na Crentolândia e depois a gente ouve, né, o professor Ezequiel. Vejam só. Existe uma linha teológica que fala que Deus escolhe as pessoas que serão salvas. E eles dizem que isso está escrito lá no texto de Romanos 9. Na sua opinião, Deus escolhe as pessoas ou as pessoas que escolhem Deus? É Deus que nos escolhe, entendeu? Só que ele diz que são muitos chamados e poucos escolhidos, né? Ele chama todo mundo, mas tem aquele que quer verdadeiramente servir a ele. Aí ele é o escolhido por Deus. É Deus que nos escolhe, porque muita gente tem força de vontade de ser crente, se converter e não consegue, porque não é o tempo de Deus. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. Olha, acredito que nós somos escolhidos por Deus na sua presciência, mas nós também escolhemos ao Senhor seguir esse caminho. A salvação está disponível, desde que o homem escolha. A palavra do Senhor mesmo diz que Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir, vai abrir. Então, para mim, a salvação ela é condicionada à escolha do homem. Então, a partir do momento que eu tenho atitudes, que eu realmente busco ao Senhor, porque, na minha opinião, também não adianta eu falar, eu te aceito, Senhor, como meu único e suficiente Salvador, e no dia seguinte estar em condutas que não condiz com o que a palavra nos traz. Então, para mim, está condicionada à escolha do homem. Não acho que Deus deixaria uma lista, olha, você vem, você não, como isso? Então, para mim, a salvação está condicionada, sim, vem pelo amor de Cristo, é incondicional, é para todos os homens, mas a partir do momento que cada um escolha. Bem, eu entendo assim que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias para efetuar a sua vontade, mas por outro lado também esse fato da gente querer olhar o texto bíblico de forma a criar interpretações se Deus salvou antes ou depois, eu acho isso assim muito... Eu não acho relevante, minha opinião. Eu acredito na soberania de Deus, eu defendo isso, mas ficar pensando se Deus salvou ou deixou de salvar, eu acho que o mais importante seria que a gente praticasse a fé, primeiramente a gente passasse a olhar mais para o nosso próximo e parar mais de olhar a Bíblia de forma a determinar aquilo que Deus fez ou aquilo que Deus não fez. Bom, eu até achei que o povo não fugiu, né? Como eu imaginei que fosse fugir da pergunta.
Então o senhor também não pode fugir agora. Professor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista Sétimo Dia, o senhor foi desafiado pelo reverendo Nepomuceno, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Vila Formosa, a apresentar passagens onde fique claro que Deus não elege incondicionalmente. Certo. Eu, de fato, sou bastante contundente em dizer que Romanos 9 não ensina a doutrina calvinista, mas isso não é de nenhuma forma uma afronta ou um desrespeito, até porque respeito o entendimento calvinista, é um entendimento tradicional, bem consolidado, aceito por muitos teólogos de grande calibre, não estamos aqui nos colocando acima de nada disso. Como o pastor Nepomuceno colocou, são questões, de fato, de pressuposições diferentes, abordagens diferentes do texto, né? Eu vou apresentar, sim, essas questões nas quais eu creio que, se a eleição incondicional e a salvação incondicional e a reprovação incondicional fossem lidas em Romanos 9, versos 11 a 13, isso estaria em total afronta e confronto com o que Paulo ensina no restante da carta. A gente sabe que a carta aos Romanos é uma carta extensa e que nos primeiros 11 capítulos se trata da parte teológica e do capítulo 12 em diante da parte ética. Eu só vou me concentrar do capítulo 1 ao capítulo 11, tá bom? Também não vou, assim, ser muito breve, mas não quero me estender muito até para não prejudicar o debate. Então, algumas questões aqui. Romanos 1, verso 18. Pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Nenhuma palavra sobre o poder de Deus para a salvação do eleito incondicionalmente. Ponto. Creio que aqui é salvação pela fé, não é salvação pela eleição incondicional. Outra coisa, capítulo 1, verso 19... capítulo 1, verso 21, capítulo 2, verso 1, apresentam a ideia de que a inabilidade espiritual do homem em responder a Deus não é inata, não é absoluta, e ela vai se aprofundando de acordo com o que o homem vai fazendo. Então, por exemplo, conhecem Deus o que se pode conhecer, porque Deus o manifestou. Verso 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E no capítulo 12 diz, portanto, és indesculpável. Então entenda, não existe aqui nenhuma palavra sobre a depravação total que inabilita o homem em absoluto até a regeneração monergística acontecer. Pelo contrário, o homem conhece o que é possível conhecer de Deus e ao se afastar vai se tornando cada vez mais duro. E não nasce nessa condição totalmente depravada na qual ele é incapaz de responder e crer para que possa ser regenerado monergisticamente para Deus ter a glória na salvação. Não é assim que funciona na mentalidade de Paulo. Outra coisa, capítulo 2, verso 6, Paulo diz uma coisa muito interessante. Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Poxa, se a eleição é incondicional e Deus não está nem aí se o bem ou o mal que você faz, e na eternidade ele já escolheu, essa questão aqui de que Deus vai retribuir conforme o procedimento, ela não tá correta. Outra coisa, capítulo 3, verso 2. Ali Paulo acusa os judeus, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus, a acusação é porque eles não creram, não porque eles não foram eleitos. Esse é o problema de Paulo, se as pessoas creem ou não se elas são eleitas ou não. Outra coisa, capítulo 3, verso 22, é mais uma questão de que a diferença para Paulo entre os seres humanos é sobre a fé e não sobre a eleição. Por exemplo, a justiça de Deus é mediante a fé em Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. Então, o que divide a humanidade não é se eles foram eleitos ou não, mas se eles acreditam ou não. O que mais? Capítulo 8, verso 28 e 29. Ali se demonstra claramente, aqueles que de antemão Deus conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Obviamente, predestinação por presciência, não incondicional e etc. Outra coisa, capítulo 9, verso 1. Ali Paulo fica triste, porque nem todos os judeus criam e supostamente nem todos seriam salvos. Se Paulo tivesse a compreensão calvinista dessa questão da eleição incondicional, Paulo estaria triste pelo quê? Pelo que traz glória para Deus, pelo que é a vontade de Deus, que é que uns sejam salvos e outros sejam perdidos. Paulo está triste por existirem pessoas perdidas. Outra coisa, capítulo 9, versos 14 a 18. Ali ele usa o exemplo de Faraó, e isso é muito interessante. Paulo fala de Esaú e Jacó, e aí surge a questão se Deus é injusto ou não, e o que ele diz? Não, mas é como eu falei para Faraó, terei misericórdia de quem eu quiser e endurecerei quem eu quiser. Mas quando você vai estudar a história do Faraó, ele primeiro endureceu o seu coração, e depois é que Deus, então, como punição, endurece o coração dele e diz assim, você quer o pecado? Então agora você vai viver o pecado. Você quer se perder? Então agora você vai se perder. Não existe essa lógica de que antes Deus escolheu ele para ser salvo ou para ser perdido. E para a gente caminhar para o fim,
Outra coisa, toda a polêmica no capítulo 9, ela não está entre os eleitos ou reprovados incondicionalmente, mas os que creem e os que não creem. A condição para a salvação no capítulo 10, verso 9 é: se com a tua boca confessares a Jesus e creres no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então não tem eleição incondicional aqui, é crer e confessar. Outra coisa, quando chega no capítulo 11, você vê que Israel ele é rejeitado, mas é temporariamente, até que venha a plenitude dos gentios e etc. Lá no fim, todo Israel será salvo. Não tem eleição incondicional aqui. Outra coisa, capítulo 11, verso 28, fala que os israelitas perdidos, eles eram inimigos do evangelho, mas eleitos segundo, amados, né, eleitos segundo os patriarcas. Como é que isso aqui não pode estar falando de salvação? Como é que um inimigo do evangelho é eleito para a salvação? Não é assim que funciona na mentalidade bíblica. E por fim, Paulo faz uma metáfora interessantíssima sobre a videira, implicando em possibilidade de apostasia e perda da salvação. Se o gentio que foi eleito, que foi escolhido, que tem fé em Cristo, não permanecer, ele vai ser cortado da videira e ele vai se perder. Ou seja, não existe eleição incondicional calvinista na mentalidade de Paulo em Romanos. O senhor pediu, ele deu. É lógico, veja só. Vamos lá para Romanos, capítulo 1, os textos que o colega apresentou. É só, meu irmão, a leitura que o irmão está fazendo de Romanos, ela tem, desculpa discordar, mas ela tem um erro. Os primeiros capítulos de Romanos, até o capítulo 3, por exemplo, quando ele diz assim, todos pecaram, a proposta de Paulo não é avaliar quem creu ou quem não creu, é mostrar que todos estão debaixo da mesma condição. Você citou o verso 18, mas o verso 18 já começa dizendo assim, porque a ira de Deus contra toda a iniquidade. Ali ele não está fazendo comparação em que creu ou não creu, ele está dizendo assim, todo mundo está condenado. No capítulo 3, 23, ele vai ser mais explícito, né? Mas antes disso, lá no verso de número 9, ele vai dizer assim, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Paulo não está construindo um argumento explicando quem vai ser condenado e quem vai ser salvo. Ele está dizendo que todos estão debaixo do mesmo problema. E o problema é uma condenação total para todo mundo. Junto com isso, fica a pergunta, então, e aí? Está todo mundo condenado, vai acontecer o quê? Aí Paulo vai propor a justificação pela fé. E na justificação pela fé, ele vai dizer que Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. Então ele vai construir um argumento dizendo assim, está vendo? Não há acepção de pessoas, ele diz isso no capítulo de número 3, diz isso no 2, não há acepção de pessoas, não importa se você é judeu ou se você é grego, todos pecaram, todos estão condenados, todos carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Qual é então a solução que Deus vai dar para isso? O dom gratuito de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Por meio de um ato voluntário e soberano de Deus, de trazer alguns desta condenação para a vida. Aí quando nós chegamos no capítulo 9 de Romanos, ele já está na altura do argumento, em que ele está exatamente propondo isso, não depende de quem quer nem de quem corre. Do mesmo barro Deus fez um para a justiça da ira, e fez outros para serem vasos de misericórdia do mesmo barro. Então assim, irmão, a nossa leitura desse texto é que Paulo realmente não está dizendo que depende, que ele não está discutindo se você é eleito ou não eleito. Ele está mostrando como é que Deus vai operar aquilo que no capítulo 8, ele vai dizer, os que de antemão conheceu, como é que ele vai operar essa glorificação? A partir de um processo de salvação, mediante esse ato generoso, soberano do Senhor, que não depende de quem quer nem de quem corre. A leitura mais direta de Romanos não tem nenhuma dificuldade com a restante do capítulo 1, por exemplo, como o irmão sugeriu. De fato, no capítulo 1, ele não põe isso na balança, porque na balança do capítulo 1, aí todos estão condenados. Até o capítulo 3, onde isso é toda a ênfase de Paulo.
Tá? Ok, reverendo. Desculpa, só para completar, que você citou, por exemplo, a questão é, olha, como é que pode o povo eleito, como é que o senhor falou? Que depois virá Israel. Veja, aí o irmão faz existe uma ferramenta exegética inconsistente. A eleição é uma questão pessoal, a salvação é uma questão pessoal. E ali ele está falando de gerações inteiras. Então Paulo, naquele momento do texto, não está tratando da eleição pessoal. Ele está falando do fato de que existirá gerações de Israel em que pessoas voltarão em Israel. Veja só, não dá para ele tratar uma geração inteira, né, como um bloco. Ou seja, todo mundo de uma única geração de Israel foi condenado, ou todo mundo de uma única geração foi salvo? Quer dizer, não tem isso. Então, nesse momento do livro, o argumento é outro trabalho de Paulo. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que separar, irmão. É a minha sugestão para isso. Reverendo Nepomuceno, vamos lá. Vamos ser bem práticos. Na fala do professor Ezequiel, ele, para cada texto ele falava, não está dizendo nada de eleição incondicional, não está dizendo nada de eleição incondicional. Na sua fala, explicando a construção do pensamento paulino, para explicar a doutrina da justificação, o senhor não mencionou a palavra eleição nenhuma vez. Onde entra no seu argumento Esaú e Jacó sendo um acolhido e o outro rejeitado antes de nascer? Paulo, ele não está preocupado, lógico, Paulo não está preocupado com a nossa discussão teológica de hoje. Paulo está construindo um argumento. Existe uma pergunta no coração de todas as pessoas que estão ouvindo. Bom, se está todo mundo condenado, se está todo mundo perdido, qual é o critério? Aí no capítulo de número 9, em particular, onde Paulo vai tratar desse assunto chamado eleição, o apóstolo Paulo tem que responder uma questão, mas vem cá, você não é judeu? Seus outros amigos não são judeus? Por que dentro do próprio povo judeu tem gente que não crê em Cristo? Aí Paulo vai dizer assim, porque alguns são escolhidos para crer em Cristo e outros não. E ele vai defender isso como sendo a finalidade da eleição. Então a eleição é mencionada aqui apenas tendo como finalidade qual o propósito da eleição. O propósito da eleição é justamente trazer da morte para a vida aqueles que ele escolheu. Então é no capítulo 9, onde o apóstolo Paulo vai começar a estabelecer esse conceito que ele aqui está chamando de eleição. Ele está deixando um pouco mais claro. Então vamos organizar aqui o pensamento. Então Paulo vem e começa, nos capítulos iniciais, está todo mundo perdido. A pergunta é, está todo mundo perdido mesmo, Paulo? Porque até tem judeu que não creu em Cristo. Como que vai ser isso? Qual é a diferença entre judeu e judeus? Aí Paulo fala assim, nem todo mundo de Israel é judeu, é israelita de fato. Por quê, Paulo? Porque alguns, como Esaú, não foram escolhidos para tal. Então é aí que entra a doutrina da eleição. Professor Ezequiel, agora, se Romanos 9 não trata disso, e o seu argumento, por enquanto, não pode tratar porque estaria em desarmonia com o resto da Bíblia, certo. Então como é que o senhor explica esses mesmos textos de Romanos 9? Olha, o texto, na verdade, eu concordo plenamente com o pastor Maurício, que ele foi envolvido em discussões que não eram as discussões de Paulo. E, de fato, essa complexidade, não só da discussão, vamos pensar entre calvinistas e arminianos, mas de todas as discussões, vamos pensar assim, além do propósito do escritor, eles geram complexidades complicadas mesmo. De qualquer forma, eu não tenho nenhuma dificuldade com a argumentação de Paulo em Romanos 9, muito pelo contrário. Eu entendo que perfeitamente o capítulo ele é adequado para tratar daquilo que é, de fato, um problema muito grave. Porque Paulo está pregando em nome de Deus uma salvação, que as pessoas confiem nessa salvação pela fé, e essa salvação, ela acontece num ambiente judaico, porque Cristo vem como judeu, ele vive sobre a lei, ele cumpre a lei, ele está prefigurado em toda a lei, e dentro da lei está toda a descrição de que Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó, sua família, para carregar esta mensagem, esta palavra, esta revelação, e Paulo vai trabalhar sobre isso. A eles pertencem a legislação, o culto, as promessas, as alianças e etc. O que acontece é que o argumento de Paulo de salvação pela fé em Cristo
como assim o meu entendimento entra em confronto com o entendimento calvinista, o entendimento de Paulo entrava em confronto com o entendimento nacional judaico. E isso gera um problema para ele, até porque Paulo está escrevendo para pessoas que conhecem o Antigo Testamento, ele cita abundantemente o Antigo Testamento na carta aos Romanos. E toda a argumentação da carta aos Romanos, qual que é o propósito? É você lançar sobre o judeu aquilo que o judeu lançava sobre o gentil. Então, por exemplo, o judeu dizia o seguinte: Deus escolheu Israel e não escolheu os gentios. Agora Paulo está dizendo, Deus escolheu os cristãos e não escolheu os judeus que não acreditariam em Cristo. E isso, obviamente, mexe muito com a nação judaica, isso mexe com o espírito judaico, porque agora, vamos pensar assim, a certeza da salvação baseada na circuncisão, baseada no nascimento na família de Abraão, ele agora não vale nada, agora eu tenho que crer, eu tenho que me submeter, eu tenho que concordar, eu tenho que aceitar esse Cristo. E isso gera implicações muito complicadas diante do fato de que Jesus foi um camarada proscrito pelos judeus, condenado pelos judeus, pelos maiores, etc, e etc. E Paulo simplesmente está usando a palavra de Deus, a própria Bíblia, para dizer para eles que as coisas não são tão simples como eles imaginavam. Eles imaginavam que por nascerem na família de Abraão, eles estavam salvos. Ué, mas nasceu Isaac, nasceu Ismael, e tem um aí que não está dentro. Aí depois eles pensam, tá, mas o Ismael, ele era de outra mulher, ele não era assim bem de Israel e tal. E Paulo vem e quebra no meio e diz, agora, peraí, tem 2 gêmeos na história, nascendo da mesma mulher, e que Deus escolheu um e não escolheu outro. Agora, me chama muito a atenção que o pastor Maurício... O senhor está defendendo o calvinismo? Não, pelo contrário. É o que está aparecendo. Só que aí é que tá. O que acontece? O calvinismo, de fato, ele se apropriou de forma muito forte destas imagens e destas dinâmicas, mas eu entendo que a lógica por detrás do calvinismo não é correta. O meu problema com o calvinismo não é retórico. Eu concordo que Deus é soberano, eu concordo que Deus escolhe, eu concordo que Deus ele tem total liberdade para agir. A minha discordância é nos termos em que isso acontece. Eu não creio que isso acontece de forma incondicional, até porque acontece o seguinte, a salvação incondicional, teoricamente, ela é bonita e bacana, só que quando você vê o espelho da condenação incondicional por causa dela, ela se torna absolutamente demoníaca, arbitrária, injusta e etc. E eu não creio que Paulo seria calvinista, justamente em função de todo o contexto que eu trabalhei, e também não creio que a questão central da carta aos Romanos, que é a justificação pela fé, venha ajudar o argumento calvinista para terminar a minha fala nessa hora. O argumento de Paulo é o seguinte, Cristo morreu pelos ímpios, Romanos 5, verso 6. Quem são os ímpios? Os que todos pecaram. Então, nesse ponto, nem tem, vamos pensar, expiação limitada em Paulo. A expiação é ilimitada, morreu pelos ímpios, morreu por todos. Então, a diferença da salvação de um com o outro não pode estar no fato de que Jesus não morreu por ele, de que ele não foi eleito, de que a graça não agiu na vida dele para a salvação, até porque se fosse, você teria de fato um problema muito complicado no evangelho da salvação pela fé. Uau! A gente vai tomar uma aguinha, voltamos já para o terceiro e definitivo bloco para pôr os pingos nos is em relação a essa passagem. Já, não sai daí. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo o capítulo número 9 do livro de Romanos, capítulo mais difícil da Bíblia, na minha opinião, né? E o professor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez uma candente explanação de que esse texto não pode estar dando base bíblica para a doutrina da eleição incondicional tão cara aos... Mas nós temos o reverendo José Maurício Nepomuceno, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que obviamente está defendendo o pensamento calvinista. Reverendo, esse texto, como é que o senhor enxerga essa dificuldade dos não calvinistas de aceitar que Romanos 9 fala da eleição? Nós estamos sempre dentro de um dilema. O não calvinista ele tem o dilema de dizer o seguinte, se Deus escolheu é porque Deus é ruim, porque o outro lado da moeda é que Deus condenou. Então ele não quer, de forma alguma, pôr esse peso sobre Deus, né? Por outro lado, ele não tem nenhum problema em dizer que a salvação então está na mão do homem, que Deus depende do homem. Ele não vê nenhuma dificuldade em submeter Deus assim ao homem. Então eu acredito que a escolha deles por privilegiar a capacidade humana de escolher Deus superou a possibilidade deles de darem a Deus a ideia de uma soberania livre. Afinal de contas,
que tipo de escolha é essa que eu escolho porque alguém faz algo, alguém determina a minha escolha? Ela não é soberana. Se Deus escolhe porque sabe que alguém vai escolhê-lo, Ele, Deus, não escolheu de forma soberana. O soberano aí é o pecador. Então eu acho que a dificuldade do não arminiano com esse texto, para mim eu acho que é só uma escolha. Aí, curiosamente, ele prefere escolher privilegiar a soberania do homem a dar a Deus essa condição. Mas só um detalhe, Heber, eu não sei quanto tempo ainda vamos ter para a discussão desse debate. Então, as premissas do texto de Romanos é que todos pecaram. E qual é a pergunta base? Então, como é que são salvos? A resposta de Paulo, lá em Romanos 9, são salvos porque Deus escolhe para a salvação. E ele justifica. O capítulo 9, então, é o modo como Paulo vai construir o argumento da justificação dessa resposta. Quando ele diz, Deus escolhe baseado no amor eterno dele. Por isso que ele usa esse exemplo. Não eram nascidos, é uma ênfase, diz assim, não foi nada que eles fizeram que determinou essa escolha. Que ele completa usando o exemplo do faraó, que Deus endureceu o coração de faraó. E ele completa ainda mais, indo além, a dizer o seguinte, do mesmo barro, fez um para, veja a ênfase, do mesmo barro, fez um para a honra e outro para a desonra. O que Paulo está dizendo é, tudo depende de Deus. Então a leitura que nós calvinistas fazemos é uma leitura baseada exatamente nessa ênfase de Paulo. Lemos esse texto com essa ênfase. Então talvez a dificuldade deles é exatamente a ênfase na liberdade humana. Então, antes de passar a palavra para o professor Ezequiel, mais uma pergunta que ficou pendente. O professor Ezequiel levantou uma questão 2 ou 3 vezes que é bastante dolorosa. A eleição incondicional implica na condenação incondicional? A eleição incondicional, ela implica na preterição, sim. Ou seja, Deus não salvar outros. E isso é da livre vontade de Deus. O próprio texto vai trabalhar isso. Que se eu trabalho o texto, por um lado, dizendo que Deus escolheu amar Jacó, no outro texto eu tenho que dizer que ele escolheu não amar Esaú. Então, para nós calvinistas, não há dificuldade. O calvinista faz essa opção porque o próprio texto oferece isto. Então, na leitura calvinista desse texto, não há problema algum. Agora, a questão da condenação, você vai falar assim, mas então nós somos condenados pela escolha? Não, nós somos condenados pela nossa posição por termos contrariado a lei, que é o que os capítulos iniciais tratam. Os capítulos iniciais estabelecem um padrão, todos estão condenados. Quem vai receber o privilégio da salvação? Os que Deus escolheu. Veja, a condenação depende do pecado de Adão. A morte não entra no mundo, no capítulo 5, sozinha. Entra por causa do pecado de Adão. Então a condenação não acontece pela falta de eleição. A condenação acontece por causa do pecado, da falha humana. É por isso que Paulo não cruza a eleição de Esaú com condenação. Você vê que ele não fala disso. Ele vai dizer, eu amei Jacó, não amei Esaú. Mas fala quando alega os vasos de desonra que o senhor lembrou aqui. Sim, mas aí é a consequência natural. A consequência natural dele não ter amado, aí veja, é consequência. Não é que ele foi condenado sem ter culpa. Ele não tinha culpa nenhuma, então foi condenado sem culpa. Não, peraí, reverendo. Eu acho que não me expressei bem. O senhor falou assim, do mesmo barro ele faz um vaso para honra e outro para desonra. Do mesmo barro ele fez Jacó e fez Esaú. Ele decidiu Os dois, a um determinado, só para usar a lógica, os dois, num determinado momento, se tornam condenados. Todos pecaram. Por que alguns deles, no caso, representados em Jacó, são agora trazidos à fé em Cristo? Por causa da eleição. Professor. Muito boas as considerações, tem bastante coisa para se pensar. O texto é muito rico, muito amplo, muito complexo e interessante.
Agora, eu creio que nenhuma das imagens que Paulo usa favorece o calvinismo. É interessante a leitura arminiana. O doido. Na minha opinião, aqui nada do que Paulo fala aqui favorece o calvinismo. Mas, claro, essa é uma compreensão respeitosa do outro lado da moeda. Mas eu digo isso pelo seguinte, por exemplo, quando o calvinista imagina que a leitura arminiana de Romanos 9 pressupõe que o arminiano ele favorece a autonomia e soberania do homem em detrimento da soberania de Deus, é porque ele não entendeu o cerne da posição arminiana. O arminianismo não está comprometido com a liberdade e soberania do homem, até porque não existe soberania no homem. O arminianismo está comprometido com o caráter de Deus. E caso a leitura calvinista desse texto fosse correta, o caráter de Deus vai para o espaço. Isso é muito claro de se ver quando se fala da condenação, porque aí você tenta fugir do que o texto diz. Porque veja, olha só, os gêmeos não tinham praticado nem bem nem mal para que o propósito da eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, se você quer dizer assim, que esse texto é a eleição incondicional de Jacó, mesmo sem ele ter feito nada, acreditado em nada, etc. e tal. Lindo, bonito. Essa lógica e essa retórica não é tão ruim. Mas quando você lê nisso aqui, Deus, vamos falar assim, não elegeu Esaú, não por obras, não por bem ou mal que ele tivesse feito. Ou seja, é uma condenação sem levar em conta o mal. Se essa é a leitura, essa leitura está em contradição com toda a teologia de Paulo em Romanos. Além disso, por exemplo, o tema do vaso de honra, do vaso de desonra, também não ajuda o calvinismo. Quando Paulo vai escrever para Timóteo, ele vai dizer, se alguém se purificar desses erros, será vaso de honra. Então você pode ser transformado de vaso de honra em desonra. Ou seja, você não nasce um ou outro predestinado na eleição eterna e incondicional. Inclusive, o pastor Nepomuceno acaba tendo que admitir isso quando ele diz, então, em uma primeira instância está os dois condenados. Aí depois o outro é salvo. Ou seja, a lógica da eleição incondicional ela não funciona. Porque se ela funcionasse, desde a eternidade, um seria salvo e nada poderia ser feito para que não fosse, o outro seria perdido e nada pudesse ser feito que não seria condenado. Então, no final das contas, toda a lógica de Paulo em Romanos, ela não é a lógica da eleição incondicional. Obviamente, o texto não é simples, obviamente a gente precisaria de 500 debates para esmiuçar o texto, para avaliar. Essa é uma dificuldade que o pastor Nepomuceno tem, eu tenho também, acho que todos nós que discutimos esse tema temos essa dificuldade, mas em grande medida a visão teológica calvinista de Romanos 9 é muito mais retórica do que substância. Quem é Esaú e quem é Jacó no texto, então? Olha, vamos pensar. O texto de Paulo, ele remonta especialmente a Gênesis 25 e Malaquias capítulo 1. Quando você vai para os dois textos, você entende o seguinte. O próprio livro de Gênesis, ele está construído sobre uma ideia que também não é da eleição incondicional e que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus soberana, até porque senão você tem o problema da queda. Gênesis é o livro da queda. Então, Deus falou para o ser humano, olha, você vai e não peque, porque se você pecar vai ter todo o problema da morte que implica todo o pecado. Deus, por acaso, predestinou, era a vontade dele, a glória dele, que as pessoas caíssem em pecado, fossem para o inferno e etc. Você entende? A lógica calvinista não funciona no livro de Gênesis. E quando você vai para o livro de Malaquias, também acontece uma coisa interessante. Você tem ali Esaú e Jacó, pessoalmente já mortos há muito tempo, e as famílias e as nações descendentes dessas pessoas sendo tratadas sobre o nome deles, Esaú e Jacó. E também você entende que depois, lá no capítulo 3 do livro de Malaquias, o que o Malaquias fala? E lá naquele dia existe um memorial escrito para vocês verem a diferença que há entre quem serve a Deus e quem não serve. Existe diferença. E só uma coisa para terminar. Quando a gente fala que a eleição é pela presciência, a gente não está dizendo que Deus previu mérito no homem para a salvação. Nós estamos dizendo que Deus previu que pela graça o homem creria sem mérito da sua parte, porque a graça é que capacita o homem a existir, a viver, a pensar, a crer. Então, quando o homem crê, ele é capacitado pela graça, embebido pela graça, e não tem mérito, porque a graça precisa agir antes para que ele creia depois. Agora, o fato é, se a graça age na vida de todos, e nós arminianos cremos que a graça é para todos, e a pessoa rejeita, e a pessoa não quer, e a pessoa prefere o pecado, e a pessoa prefere o mal, então, numa rebelião definitiva, ela se torna um vaso de ira. Mas isso não é uma eleição que acontece na eternidade, sendo que você não pode ir partindo para um lado nem para o outro, que eu creio que, inclusive, é o argumento
ápice de Romanos, que é Romanos capítulo 11, quando ele fala da videira. Existe uma oliveira e existem os seus ramos. Os judeus, eles estão dessa oliveira, só que eles não estão crendo, eles estão sendo cortados. E você que é gentil está sendo enxertado. Agora você deve temer, porque se você não permanecer, você vai ter cortado também. E se eles que agora estão descrendo do evangelho vierem a crer, serão enxertados. Ou seja, a lógica de Paulo não é nada calvinista de maneira nenhuma. Colega, professor Ezequiel, quando o irmão usa o texto de Romanos, o irmão tenta ler em Romanos o pressuposto arminiano, o irmão desconsidera algumas coisas importantes. Por exemplo, ele diz aqui, de antemão preparou. Ele deixou muito claro isso. Ele não está dizendo assim, olha, vamos ver o que é que dá. Mas eu acho que o nosso ponto é, a condenação, como que ela é suspensa? A condenação de todos os homens. Todos pecaram, todos estão debaixo da condenação. Como é que ela é suspensa? Pela morte vicária de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo morreu realmente por todos, o preço foi pago. Então, talvez a nossa discussão aqui é porque se o preço foi pago, ainda assim alguns vão para a condenação. Excelente. Então, a nossa discussão aqui é qual é o valor do sacrifício de Jesus Cristo. Sim. Na nossa visão, quando Jesus Cristo paga o preço, ele tem o poder de redimir. Então, não é mesmo a discussão do capítulo 9. A discussão do capítulo 9 é por que alguns judeus não creram em Cristo. Então, Paulo vai apresentar essa resposta. Não creram em Cristo. No capítulo 9 só se resume a isso. Não creram em Cristo porque não são eleitos para crer. Para nós não temos dificuldade com isso. O irmão disse assim, o caráter de Deus é duvidoso. Duvidoso o caráter de Deus é se o homem peca contra a santidade e ele oferece o preço, paga o preço em Cristo e ele cobra 2 vezes. Qual a segunda vez? Qual que é a segunda cobrança? Quando o cidadão vai para o inferno. Porque se Jesus Cristo paga o preço e o cidadão também tem que pagar de novo porque ele vai para o inferno... Mas o cidadão não quis pegar o presente. Então, aí é que está. Aí a ideia de que a salvação está... O sacrifício de Jesus Cristo só é eficaz na medida em que eu o torno eficaz. A salvação vai para a mão do homem. Então a leitura calvinista, ela tira a salvação da mão do homem. Ela não deixa a salvação como um resultado da obra humana. Então eu acho que a nossa dificuldade é sempre essa. A salvação é uma obra monergista ou é uma obra do homem? Para nós não, para nós é uma obra de Deus. Então é a leitura que a gente faz. Professor Ezequiel, como é que o irmão e os que esposam o pensamento arminiano entendem a frase tanto de Malaquias quanto de Paulo, né? Paulo está citando Malaquias, aborreci de Esaú, né? É Deus que está falando, não é que Esaú contrariou a Deus, Deus se desgostou de Esaú. Certo. E como quando Paulo vai falar disso, para ajudar, ele fala que isso aconteceu antes de Esaú nascer. Fantástico. E difícil. Muito. O que acontece é assim, aqui eu acho que nós entramos realmente no cerne da discussão muito complicada, da relação entre Deus na eternidade e toda a existência do universo posteriormente, especialmente em função da onisciência de Deus. Porque, vamos pensar assim, Deus como ser onisciente conhece o fim desde o princípio, e em função disso, Deus não tem a dificuldade de fazer aquilo que nós temos dificuldade de fazer, que é conhecer todas as coisas, conhecer o futuro, e conhecer todas as coisas de uma forma perfeita, simultânea, que obviamente aí você começa a vislumbrar a existência de Deus, é uma coisa extremamente fantástica. Então, o que acontece? Como eu digo, o meu problema com o calvinismo não é retórico, é um problema lógico, é um problema de fundamento e dos conceitos por detrás deles. Eu não tenho problema nenhum de entender que lá na eternidade, antes de criar o mundo, Deus olhou para o mundo e ele falou, amei Jacó e aborreci Esaú, porque eu entendo que ele é onisciente, ele entende todas as coisas, ele conhece toda a vida dessas pessoas e etc. E além disso, o que acontece?
De fato, existe um dilema muito complicado sobre essa questão do amor de Deus. Se Deus ama a metade da humanidade, ou não ama a outra metade, ou ama todo mundo, e no final das contas, as perguntas que o pastor Nepomuceno coloca são extremamente importantes, extremamente difíceis. Eu, assim, tenho total respeito por essas perguntas, e vou dizer algumas coisas aqui para a gente não fugir delas. A ideia que Deus de antemão preparou justamente traz à lume a natureza de Deus. Deus de antemão ele já sabe todas as coisas. Então esse tipo de presciência em função da onisciência de Deus, ela não é misteriosa. É simplesmente a natureza de Deus que sabe de antemão. Então de antemão vai ter um salvo e um perdido, porque Deus sabe todas as coisas, as escolhas, etc, etc, etc. Depois, quando você chega na questão da morte de Cristo e da razão pela qual os judeus não creram nele, para a gente depois chegar em Esaú, se a razão é porque Deus não deu fé para eles, porque Jesus não morreu por eles, eles tinham mais é que não crer mesmo. Entende? Qual seria, aliás, a alternativa? Nenhuma. Não tem nenhuma alternativa de crer, e aí você gera um problema de que você vai para Paulo, e Paulo diz para você pregar o evangelho para todo mundo. E não só Paulo, o próprio Cristo pregar o evangelho a toda criatura, mas nem toda criatura foi eleita. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai pregar para alguém, Deus te ama, e na verdade Deus não te ama. Deus quer te salvar, mas na verdade Ele não quer te salvar. Isso torna toda a missão da igreja e toda a própria soteriologia muito vazia a partir da perspectiva calvinista. E no final das contas, o problema arminiano não é um problema de atribuir à morte de Cristo ineficiência ou colocar a salvação na mão do homem. A questão ela é muito mais complexa, que é justamente a questão do sinergismo, que muitas vezes é uma lógica que os calvinistas não entendem. O sinergismo não é Deus me dá um presente e eu pego porque eu posso, eu consigo e eu tomo a decisão final. Obviamente a relação entre Deus e o homem ela é uma relação muito mais íntima, muito mais profunda, muito mais misteriosa, na qual pela graça Deus me oferece, pela graça me capacita a responder, pela graça eu respondo, pela graça eu persevero, e na relação de fé e amor com Deus, eu tenho certeza da salvação, porque eu tenho certeza que Cristo morreu por mim, eu tenho certeza que Deus me ama, eu tenho certeza que Deus tem um plano para a minha vida e sabe tudo de antemão e etc. E aqueles que não estão comigo na minha caminhada de fé e de amor, não estão não porque Deus falhou com eles, não porque Deus não os amou, não os escolheu, etc. Mas porque ainda que Jesus morreu por eles, Deus deu aquela liberdade que deu no Éden. Obviamente, a liberdade humana hoje após o pecado não é idêntica à liberdade que deu no Éden, mas ela é como, vamos pensar assim, um espelho ou uma questão paralela. Deus deu liberdade lá e Deus deu liberdade aqui. E cada um fará bom uso da sua liberdade se crer em Cristo, mas tem a alternativa de não crer, rejeitar, pisar este sacrifício, e é somente nestas circunstâncias que existem salvação, não simplesmente pela vontade de Deus, até porque no fim chega esse problema. O problema é então porque tudo é da vontade de Deus, então pessoas irem para o inferno é da vontade de Deus, aí os textos que dizem que Deus quer que salva todo mundo, aí você tem que interpretar de uma forma descontextualizada ou atribuindo mal a interpretação do contexto, porque no final das contas, o que a Bíblia diz? Que Deus quer que todos os homens sejam salvos e não dá para fugir. Ou, por exemplo, quando Jesus diz assim, que pregou em parábolas para que não creiam. Ou quando Isaías é enviado e Deus diz assim, eu vou endurecer o coração deles para que não creiam. Veja só, meu irmão, nós estamos, quando diz assim, mas não, Deus não está refém da vontade do homem. Se no final das contas, Deus pode, se Deus tem poder, pode oferecer uma salvação, Jesus Cristo paga o preço, mas Ele está na expectativa. Só a presciência é deixar ainda Deus a refém. Deus é um espectador, ainda que eterno, um espectador, não um ator. Então não tem jeito da salvação sinergista nesse sentido, não diminuir essa autoridade de Deus sobre o homem. Então a minha palavra sobre essa posição arminiana é que ela diz sim, ela torna Deus refém da vontade humana. Você pode tentar florear, dizer não, isso é uma relação de amor, é uma relação de liberdade, justamente. O que Paulo está dizendo é que nós vamos pregar o Evangelho. Algumas vezes a nossa pregação é aroma de vida, outras vezes aroma de morte. Ela precisa ser pregada todo homem, todo ser humano, porque a gente não sabe quem é ou quem não é o eleito, justamente para cumprir esse duplo papel. Tanto o papel de salvação, quanto o papel de condenação.
E o homem é condenado exatamente por essa postura pessoal. Ele diz não para Deus. Agora, ele não diz não para Deus, eu estou obrigado a dizer não para Deus. Ele diz não porque ele quer dizer não. Quando ele peca porque quer pecar. No coração dele, a escolha moral dele é pecar contra Deus. Por isso todos estão condenados. E como Deus ama os seus eleitos, ele oferece a esses eleitos, mesmo eles sendo pecadores, tão duros quanto os outros, tão ruins quanto os outros. O caso de Jacó e Esaú é bem emblemático, que do ponto de vista humano, Jacó é pior que Esaú. Se fosse pela presciência, Deus sabe que Jacó enganou o pai. Se fosse baseado nisto, Deus foi injusto escolher Jacó e não amar Esaú. Porque Esaú, inclusive, depois chorou, pediu e não teve. Então, assim, é claro que não foi baseado na presciência. É que foi baseado numa eleição soberana. Então, é nesse sentido que, para mim, o texto de Romanos 9, ele aponta, ele pode ser usado como argumento, sim, fundamental, para falar exatamente deste Deus que, do mesmo barro, escolhe um para a salvação e permite outro, e deixa outro ser condenado por causa de suas escolhas de pecado, sem oferecer a ele arrependimento. A gente esticou o máximo que podia, não tem mais tempo, né? E com certeza você vai querer tirar suas dúvidas, tanto com o professor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje representou o pensamento arminiano, e com o reverendo José Nepomuceno, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que hoje defendeu, como das outras vezes também, é claro, a linha de interpretação calvinista. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Se você quiser rever esse programa ou outros do Vejam Só, você tem agora acesso ao YouTube pelo canal RIT TV. Assista esse debate e outros pelo canal RIT TV, lá do YouTube, tá bom? Tá lá. Vamos ver quem ganhou o livro do pastor Vailate. Carlos Ferro, aqui da capital paulista. Tomara que ele não venha buscar. A gente se encontra no próximo Vejam Só.